Paz de Cristo, irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Glória a Deus, que bom, né? Estar nessa manhã para honrarmos ao nosso Deus. Eu quero fazer uma oração, e essa oração eu quero fazer a cantada. Eu sempre tenho esse hábito, né? E pedir aqui a ajuda do Asa. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim, como o rio no deserto, fale por mim, como fonte de águas vivas, que semeiam paz e alívio. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Ore por mim, Espírito Santo, ore por mim. Como o rio no deserto, ore por mim. Que minhas mãos serão as tuas para tocar nos outros, e os meus lábios falarão do teu poder. E eu serei como bom samaritano para quem precisar. Eu serei a tua casa, toque por mim, toque por mim, toque por mim. Glória a Deus. Essa é minha oração nesse momento em que faremos uso da palavra de Deus. Vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1. Vai ser um texto um pouco extenso. Se for pôr no telão, é Almeida Corrigida Fiel, o texto que estarei usando. Obrigado, Asa. Estar aqui é sempre um temor e tremor, né? Diferente, né? Mas eu gosto sempre de dizer que o Espírito Santo não fica nervoso, o Espírito Santo não fica rouco, o Espírito Santo não teme. Nós que às vezes colocamos limitações, mas nesse momento estou à disposição dele. Neemias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando eu a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas do fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei aos deuses dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo.
Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, deles carta do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Queridos irmãos, esse é um fato histórico, um dos mais importantes da história do povo de Israel, que nesse período era governado por rei Artaxerxes, que era o rei dos medos e persas, era o poderio naquele tempo. Eles já tinham derrotado a Babilônia, que era o anterior, foi a que primeiro invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e os seus muros, e alguns foram cativos, e Neemias estava lá, servindo ao rei, e com uma função principal, uma das funções principais, porque todo aquele que servia ao rei, ele servia ao vinho, ele era o copeiro do rei. E todas as vezes que o rei queria beber, ele tinha que estar ali. Antes também provava, que se tivesse veneno, ele morreria. Mas se nós voltarmos no capítulo 1, quando o primo de Neemias chega e ele pergunta: como estão as coisas por lá? Como estão com aqueles que ficaram diante do povo? Aqueles que ficaram. E ele trouxe uma má notícia: olha, estão vivendo sobre os escombros, as portas continuam queimadas, os muros foram derrubados, há tristeza e sofrimento. Queridos, todos nós, escrevam isso na tábua do coração de vocês, todos nós que estamos aqui, aceitamos Jesus como Salvador, o servimos, o adoramos, o glorificamos, todos nós temos da parte do nosso Deus, o nosso Criador, um propósito. E todo propósito que Deus tem para nós, nesse propósito existe um desafio. Nós somos desafiados todos os dias, primeiro pelo nosso inimigo, o diabo, todos os dias a pensarmos e agirmos, a desviarmos do real propósito que Deus nos chamou, nos salvou e nos libertou, que através da nossa vida, nem muito por palavras, mas das nossas ações, ganharmos pessoas para Cristo. Nós temos que demonstrar o tempo todo a marca de Cristo, e a nossa vida terrena, tudo que nós fazemos, sempre tem que estar voltado para onde? Pessoas. Nós não fomos salvos à toa, para simplesmente chegar aqui, diante do trono, Senhor. Não foi só para isso. Há um mundo lá fora. E quando Neemias escuta do seu primo o relato de como estava, naquele momento trouxe uma tristeza, porque ele estava numa área de conforto. Ainda que ele estava cativo, mas estava na área de conforto, estava servindo ao rei. E disse ele que trouxe uma tristeza muito grande no seu coração. E ele foi orar ao Senhor, e foi falar com Deus que ele não conseguia se conformar naquele momento, porque trouxe a lembrança, os momentos de festa, da alegria, quando os muros estavam em pé, onde o templo estava, como adorava o Senhor. E ele relata que ele diz o seguinte: Senhor, eu ofereço a Ti a minha oração e o meu sacrifício pelo pecado do povo, pelo meu pecado e pelo pecado dos meus pais. Ele teve um reconhecimento. Aí naquele momento que ele se coloca diante de Deus com aquela oração, Deus olha do céu e diz assim: esse é o propósito que eu quero. Se olharmos em toda a história, no Velho Testamento,
Vocês vão observar que os grandes homens que nós falamos, Abraão, Moisés, Davi, foram homens que nós olhássemos para eles, o que fariam? Mas quando Deus entra no negócio, aí você diz assim, mas eu não tenho esta capacidade, eu não tenho este dom, eu não faço. Queridos, o dom é de Deus, a capacidade é dele, intelectual, força, física, é dele que vem. Quantas lutas você já passou que você diz assim, eu não vou suportar? Já se passaram 10 anos e você está aqui. Então esse é o real propósito de Deus. E ele fez aquela oração e passou, mas o seu coração ficou incomodado ao ponto que aquela alegria que ele tinha anteriormente, mesmo estando na área de conforto, pare para pensar, você está sentado aqui agora, glorificando o nome do Senhor, usufruindo, não vou dizer de boa cadeira, ar-condicionado, não quero dizer isso, mas sim da melhor coisa que está nesse lugar, que é a sua presença. E obviamente ela não está nesse lugar, só nesse lugar, porque ela nos acompanha. Mas há uma diferença, porque aqui existem várias pessoas que quando entram com o mesmo pensamento de adoração, aí o Espírito vem e agloba tudo isso. Ele pega o clamor de todos nós, aí ele enche, a atmosfera fica diferente, aí age através da vida do asa, de todos que estão aqui, de cada instrumento, e ele fica esperando, sentado no seu grandioso e maravilhoso trono, aquele glorificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, e o que ele olha diz, agrada a ele, e ele diz, eu derramo sobre vocês a minha graça e o seu poder. É assim que acontece. E Neemias sentiu falta daquilo, e não tinha como ele ficar alegre, com formosura no rosto, não tinha como. E ele aparece diante do rei agora, e o rei percebe. Olha só, queridos, lutas não é significado de eu andar o tempo todo de cara amarrada. Ele estava cativo, estava fora da sua pátria, longe da sua família, ele era um escravo. Mas disse o texto, você nunca antes apresentou diante de mim o que está acontecendo. Não é doença. O próprio rei revela, isso é tristeza da alma. E ele diz o seguinte, fiquei assustado, temi. Mas naquela cena, Deus cria uma oportunidade. Tudo na nossa vida tem um início e um fim. E nesse meio, existe do início ao fim, algo chamado propósito. E esse propósito, ele precisa ser realizado, independente da forma que você esteja, porque Deus age. E se Ele age, e se você tem a total certeza que Ele lhe chamou, pode ter certeza que a nossa vida vai ser entrar em uma batalha e finalizar. Finalizou, que bom, maravilha, venci. Entra de novo. Depois entra de novo. Depois entra de novo, porque Deus, Ele trabalha com a nossa limitação em nos dar maturidade. Cada luta da nossa vida e o fim dela se transforma em nós maturidade, experiência para a próxima, capacidade até mesmo de ajudar a outros. Já passei por isso, permaneça firme, você vai conseguir, eu consegui, você consegue? Então cria naquele momento uma oportunidade, e ele chega o que para o rei? Ah, rei, como posso estar feliz se as casas dos meus pais, da onde eu vim, uma nota de rodapé, ele não disse para o rei que era Jerusalém, porque se nós formos no livro de Esdras, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 24, narra que antes de Neemias, alguns tentaram, Jezabel tentou fazer a reconstrução, vieram os samaritanos, sorrateiramente, dizendo para eles, olha, faz o seguinte, nós vamos ajudar vocês. Samaritano era inimigo dos judeus, vamos fazer uma aliançazinha aqui, nós vamos ajudar, nós também queremos adorar o seu Deus. Ele falou, não,
Não, isso aqui é para ser feito por nós, o povo de Deus. E eles foram lá e escreveram carta para o rei, o mesmo rei que estaria liberando Neemias, dizendo: olha, os judeus querem retomar a construção dos muros de Jerusalém. Olha, isso vai dar problema para o teu reino. Eles vão construir, não vão depois querer pagar impostos. E fez aquela coisa linda, um grupo, até que ponto que chegou a carta ao rei, e o rei deu o edito: parem a construção, a reconstrução. E se passou o tempo, mas se eles tivessem, no momento que esta carta chegou, tivesse orado ao Deus do céu, não se entregasse, ou mesmo ter ficado, esquecesse do poder de Deus, eles não estariam naquele momento vivendo como estavam. Por muitas das vezes, nós passamos muito tempo dentro de um processo, porque por muitas vezes nós não insistimos em pedir a Deus qual é o processo, a sabedoria para passar por aquele processo. Enquanto você não chegar, ou eu chegar no ponto em que Deus quer, não vai acontecer. Você vai continuar no processo, vai continuar nele, porque se Deus tem algo muito maior na frente, Ele sabe que se Ele te dá algo que Ele tem lá na frente para você agora, você não vai conseguir administrar isso, não vai. E se você insistir em não buscar a Deus, pedindo a Ele sabedoria para lidar com isso, não é você que vai realizar, será outro, e pronto. Neemias não só ouviu, ele se comoveu, e ele tomou uma atitude. Qual foi a primeira atitude que ele tomou? Orei aos Deus dos céus, reconheceu o seu pecado, o pecado do povo, o pecado da casa do seu pai. Pronto, foi a primeira atitude. E agora ele vai, se apresenta e diz ao rei, legal, ele não disse ao rei que era Jerusalém, porque se ele falasse para o rei que era Jerusalém, ele ia lembrar do quê? Da carta que ele mandou dizendo: pare a construção. Ele disse: a casa dos meus pais em Judá. E o texto diz que era um momento importante, porque a rainha estava com o rei, e não era sempre que ela estava, e ele servia aos dois. Com certeza, a Bíblia não diz, mas me permite conjecturar, a rainha, né, como sempre a rainha do lar, dá umas canetadas, né? O pessoal está assustado com o STF. Os Supremos aí que dão umas canetadas de vez em quando. Ela falou assim: libera, está ruim para o lado dele, serviu a gente aí com alegria. Tanto é que ele disse o seguinte: beleza, vou te liberar. Quanto tempo isso vai durar? Quando é que você volta? Será que o serviço que nós fazemos aos homens, se for uma necessidade de nos liberar, vão sentir a sua falta? Não vão dizer graças a Deus que foi embora? Ele não era só um escravo, mas a presença do Deus Altíssimo estava com aquele homem, na forma dele servir. Como é que você tem servido aos homens? Cuidado, porque a quem você serve pode ser quem Deus está preparando para estender a mão e te abençoar aquilo que você precisa. Cuidado, muito cuidado, porque não adianta nós acharmos que temos capacidade para entender os processos de Deus. Ele usa quem quer, como quer, na hora que Ele quer. Pode ser a pessoa que você acha que é o seu maior inimigo, não estou dizendo do diabo, falando humano, mas é a ele que Deus vai usar para mostrar através de você perdão, o que verdadeiramente é amor, o que verdadeiramente é se colocar diante de Deus.
Feito isso, recebeu todas as cartas para ir até onde deveria passar. Mandou capitães, não foi capitão, capitães. Olha só como Deus faz. Ele dá todo o amparo. Ouvi a tua oração. O teu desejo é justo. Estou sentindo falta de adoração do meu povo. E não foi para a destruição que eu os criei. Eu os criei para a minha glória. E Ele dá todo o amparato. E coisa importante do texto. E ele chega, ele poderia chegar muito dizendo: cheguei, hein? Cheguei. Deixa eu chegar para o povo: cheguei. Vim fazer o que vocês não fizeram. Quem está comigo? Se tiver, tá. Ele chegou na humildade para o cumprimento de um propósito. E ele vai dizer o seguinte: olha o que Deus faz. Primeiro, muita gente não vai ficar satisfeito com o que você está fazendo e pelo propósito que você está fazendo. O inimigo vai se levantar. Ele está de pé o tempo todo. Se você proclamar em seu coração uma semana de jejum, pode preparar. E não vai ser de longe não, ele vai usar os de perto mesmo. Vai ser os de perto que ele vai usar. Não fica esperando, peraí, o diabo, deixa eu ver quem é que ele vai usar. Aquele miserável lá do trabalho, aquele ali, ó, Jesus, é ele. Não. Pode ser o melhor amigo, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma esposa, pode ser um esposo. Vai usar. Então fique esperto. Deus já te deu a dica hoje. E você tem que ficar o quê? Atento. Primeiro que o inimigo vai tentar te intimidar, mas o maior é que está conosco. Ó, e Sambalate e Tobias souberam que Neemias chegou. Que conversa é essa? E diz o texto que eles não se agradaram de alguém que veio para restaurar o quê? Alegria, louvor, união ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, tudo da nossa vida envolve louvor a Deus. Ah, mas louvor é cantar? Não! A minha vida é um louvor a Deus. O que eu faço é louvor a Deus. O que eu faço no meu trabalho é louvor a Deus. O que eu faço na rua é louvor a Deus. O que eu falo é louvor a Deus. As minhas ações são louvor a Deus. Tudo é louvor a Deus. Tudo. Tirem da mente de vocês que louvor a Deus é só quando você chega aqui, o asa traz as músicas, você estende a mão e dá glória a Deus. Não é. É o que você faz fora daqui. As pessoas estão nos observando o tempo todo, esperando um tropeço nosso. Mas nós devemos estar constantemente firmados com Cristo, que nós temos um propósito. Qual é o propósito? Dar testemunho e ganhar almas para Jesus. Isso aqui, irmãos, esse texto tem a ver conosco, porque se Neemias não toma essa decisão, ele não traria a reconstrução, não traria o louvor de volta, não traria os fatos da história e não chegaria até nós. Tudo que está escrito na Bíblia tem a ver comigo, tem a ver com o meu futuro. Quando eu morrer, tem a ver com as pessoas que vão no próximo futuro, na próxima geração. Tudo aqui tem a ver conosco. Mas precisamos ter estratégias e sabedoria. E diz ele: olha, cheguei em Jerusalém, estive ali 3 dias. Digam comigo, 3 dias. 3 dias. Não diz o que ele fez em 3 dias. Cheguei ali em Jerusalém, estive ali 3 dias. Fazendo o quê? Que é no 12 que ele vai ver. Ó, esteve 3 dias, eu tenho certeza, vou conjecturar novamente, estive ali por 3 dias, certamente ele foi andar, foi ver quais portões reparar primeiro, qual era o estado dos muros, conversando com um ou com o outro, identificou as lamúrias, as reclamações, fez com certeza as suas orações,
E diz no verso 12, que ele diz assim: e de noite, depois de 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Opa, então quer dizer que nesses 3 dias ele deu uma sondagem para saber quem estaria com ele nesse plano louco, que não deu certo uma vez, e na mente de alguns estava fadado novamente a não dar certo. Cuidado com quem você divide os seus sonhos. Cuidado com quem você divide os seus projetos. Cuidado com quem você divide o bem-estar da sua família. Cuidado com quem você divide aquilo que Deus colocou em seu coração. Possa ser que alguém, que lindo, que maravilhoso, você acha que está contigo, mas não está. Foram poucos homens comigo. Olha o que Deus faz. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava no momento. Isso significa que Deus vai fazer algo grande através de você. E você está esperando: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse 30 mil, se eu tivesse 50 mil, se fulano tivesse comigo, se fulano encostasse, se essa prova, se. Deus vai fazer com você com o que você tem. O resto é dele. É ele que vai fazer, é ele que vai dar, é ele que vai abrir, é ele que vai prover. É ele. Não é você, não é eu, é ele. E se nós continuarmos os textos seguintes, que quando começa a construção, o que é revelado? Trabalho pesado, muito trabalho pesado. E Sambalat e Tobias, que era amonita, samaritano. Os amonitas veio lá de Ló. Você lembra de Ló? Era filho e neto, né? Filho e neto ao mesmo tempo. E o tempo todo, até que chega alguém, diz o texto, que toda hora chegava alguém: rapaz, Neemias, estão se levantando lá, e é muita gente, cara. Eles querem parar a gente de qualquer jeito, é muita gente. Fica assustado não, que tem um terço de anjo que caiu, que quer parar a gente. Um terço mais Satanás, que quer parar a gente. Esse negocinho que você acha que é uma coisinha pequenininha, mas para Deus vai ser uma explosão, né? Porque se você parar de orar e você parar de colocar o coração nisso, é algo que Deus colocou. Se Deus colocou, olha só, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou no meu coração. Eu não vou revelar para ninguém. E conforme vai acontecendo, as pessoas vão ver que é Deus. Foi isso. E quando estava lá a construção, alguém chegou para ele. Esse foi um fato grave. Chegou alguém e falou assim: Neemias, é muita gente que vem, mas eu vou dizer uma coisa para você: as nossas forças se acabaram. Homens, não era um homem, homens. As nossas forças se acabaram, era muito trabalho. Se eles vierem contra nós, nós não vamos conseguir. De repente você está dizendo: Senhor, a minha força acabou. Eu não consigo mais desembainhar a minha espada. Eu não consigo mais reconhecer e buscar o teu poder. E vira uma cantiga: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, parece que não vem. Senhor, já faz 3 anos, Senhor.
já faz 5, está chegando a 10. Neemias estrategicamente diz àquele homem: fique quieto e que ninguém saiba. Juntou a preocupação maior dele agora: parem a construção. Chamou os homens e diz: olha, os jovens venham comigo, maridos, vão e protejam as suas casas, os seus filhos, as suas mulheres. Os jovens venham comigo, o corneteiro quer comigo aqui, e se o inimigo vier, toque a trombeta e todos se ajuntemos. Uma hora, isso que você acha que é muito importante, que foi Deus que deu, tem que incluir a sua casa nisso, tem que incluir os seus nisso. Deus nunca dá algo que seja só meu. Primeiro, é para abençoar pessoas, e segundo, é a minha casa primeiro, é a proteção da minha casa primeiro, porque é eu e minha casa que serviremos o Senhor, não é eu que servo o Senhor e a minha casa que se vira sozinho. Todo projeto que de Deus dá, se a sua casa não estiver incluído, está fadado a não dar certo. E aos jovens cabe a peleja, e diz o texto mais adiante, que com uma mão carregavam-se entulhos, as pedras, e a outra sobre a bainha. Como é que trabalha assim? Carregando uma pedra. Não é que ele ficava com a mão, a sua mente estava sabendo que qualquer hora você poderia ser atacado, e a sua espada já estava em sua bainha. Você anda com a sua Bíblia o tempo todo? Você carrega ela o tempo todo? Você trabalha com ela? Operando a máquina com a Bíblia debaixo do braço? Ou vai perder um, ou vai perder o outro? Essa é a nossa espada. Então elas têm que estar onde? No nosso coração. O Espírito traz para a nossa mente e a gente age. Estratégia, sabedoria. E vou para o final. Eu quero que coloque aqui no quadro, no telão, por gentileza, o texto que eu vou ler agora. Qual foi o propósito de tudo isso? Neemias, no capítulo 8, versículo 1 a 19, por gentileza. E vou encerrar lendo esse texto. Vou pedir você que fique de pé, vou pedir que o Asa venha. Tem um EBD para ir, eu vou dar aula, senão minha voz vai embora, eu não consigo. Olha qual é o real propósito de Deus com a minha vida e a sua vida. A gente se engana, achando que todo o sacrifício que nós fazemos, Deus vai agir na minha vida. Moisés deu sua vida pelo povo, protegeu, falou: olha, eu vou acabar. Senhor, calma, esse teu povo, o que o inimigo vai dizer? Tirou do deserto e matou, tirou do cativeiro e matou no deserto. Senhor, tenha misericórdia. Mas por causa daquele povo ele não entrou na terra prometida, mas ele sabia do propósito que Deus tinha com aquele povo, e Neemias sabia. Diz assim o texto, vou ler aqui que fica melhor para mim. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, em alguns textos diz de Sarta, o governador, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Palavra.
foi construído, reconstruído. E diz que na reconstrução, o que foi trazendo mais tensão a Sanbalate e Tobias, que eles olhavam, que como antes eles viam, conseguiam ver por dentro da cidade. Diz que se fecharam os muros ao ponto que não se via uma frecha. Isso significa o quê? Não tinha espaço para nada, para nenhuma visão negativa, para nenhuma artimanha do inimigo. Não, tem uma flechazinha ali, vamos entrar por ali. Fecha tudo. Fortaleça. Feche a boca. Fala com quem pode resolver. Fechar a boca é fechar a flecha. Mas como é que eu leia, ore? Ele sabe. Antes que tu disser uma só palavra, eu já sei. Eu já sei. Você não queria ouvir isso hoje de manhã, mas é isso que ele trouxe para dizer aqui. Cale a boca. Eu já sei o que é. É só esperar em mim, pronto. Não esmoreça. Eu vou deixar, não quero fazer mais, não vou fazer mais. Não faça só. Permaneça firme. Foi para isso que ele te colocou, foi para isso que ele te trouxe. Não fuja. Então quer dizer, ele só é bom quando ele te dá. E quando ele quer te dar na hora que ele quer, ele não é bom. Pare de murmurar. Agradeça, glorifique, e você vai ver o resultado. E ele está dizendo para você esta manhã: o meu resultado é muito além daquilo que você está imaginando. Mas enquanto você não permanecer da forma que eu preciso que você esteja, com a sua boca fechada, glorifique a mim, e você vai ver o que eu vou fazer. Mas sou eu que vou fazer. E diz o texto: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, dando de homens, de mulheres e todos que podiam ouvir, com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha, eles ficaram de 6 da manhã até o meio-dia em pé, perante os homens e mulheres que podiam entender. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, a primeira escola bíblica na Bíblia. Eu li esse texto, garoto. Eu disse: a primeira escola bíblica na Bíblia. Sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava de pé junto a ele, a sua mão direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mesaías, a sua mão esquerda Badaías, Misael, Melquias, Azum, Asbatana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, um grande Deus. Olha aí o propósito. Tudo é para Ele, tudo é em torno dEle, tudo é com Ele, tudo aponta para Ele. A tua luta aponta para Ele, a tua adversidade aponta para Ele, o teu projeto aponta para Ele, o teu andar aponta para Ele, o que você está pensando de bom aponta para Ele, o que você quer fazer dentro da casa dEle aponta para Ele. Então tudo é para Ele. Inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Humilhação. Se o louvor não está nos encaminhando para entender que miseráveis somos e dependemos dele o tempo todo, não é louvor. Não é louvor. O melhor louvor é da adversidade, aquele que comove o coração, aquele que vai trazer você
que o Espírito move dentro de você, e o momento que você está louvando a Ele é uma oração. As suas lágrimas, ela vai encher aquele dia o cálice, e o Senhor deixa, o Espírito vai agindo, deixa, que foi para esse momento, esse propósito que eu te encaminhei ao deserto. Quem levou o povo para o deserto não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus. E Jesus, Abani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Jobade, Anã, Balaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Ele pegou os levitas, espalhou nas classes da escola bíblica e diz: olha, vai lendo, vai ensinando. E ler um livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram todo o povo: este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Porque quando estavam lendo a lei, vieram dentro do coração deles: pecamos contra o nosso Deus, o nosso pecado nos tirou o direito, esse direito que agora nós estamos juntos, ouvindo a sua palavra, trazendo a importância, trouxe a lembrança de quando foram tirados do Egito, sobre o maná, sobre tudo que Deus fez sobre o teu povo, e eles reconheceram: nós estamos pecando. O que eu disse era: não choreis e nem se lamenteis. Ele trouxe a lembrança: esse dia é o dia que o Senhor separou para nós. O teu sacrifício, a tua luta, vai levar muitos a dizer: esse é o dia que o Senhor, esse é o dia que o Senhor, esse é o dia que o Senhor. Quando você estiver sentado com toda a sua família, você vai dizer: este é o dia que o Senhor, esse é o dia que o Senhor separou. Não choreis, não lamenteis, que o seu choro seja de alegria, de regozijo, de paz, de louvor. Você acordou às 7 da manhã, os seus passos para Deus foi: eu sei, eu vou atender, calma um pouquinho, não está preparado ainda, eu sei o que eu faço, mas vou lhe dar estratégias, vou te dar perseverança, se mantenha firme, não desista. Se Neemias tivesse desistido do propósito que ele mesmo disse que o Senhor colocou no coração dele, aquele fato da história não existiria. E nós ainda escrevemos a história de um povo escolhido, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Você vai escrever a história, a sua história, a história da sua família, a história da igreja. Você está escrevendo. E nesse momento, o Asa vai louvar a Deus, e vamos sentir como se nós estivéssemos naquele momento. Vamos louvar a Deus. Em 7 minutos eu vou terminar, porque tem EBD. E você louve a Deus e deixa o Espírito de Deus falar em seu coração, te dar estratégia. Essa é a nossa oração. Renova-me, Senhor,
necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vou pedir a você que queira receber uma oração nesse momento. Tua mente está com uma dúvida muito grande, muito grande. Eu não sei o que eu faço. Senhor, amanhã eu não sei o que eu faço. Senhor, amanhã eu tenho que tomar aquela decisão, eu não sei o que eu faço. O Senhor falou com você e eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, nada. Não tenha. Pode vir. Venha. Deus te trouxe aqui esta manhã para te falar com você. Olha, eu direcionei você para este lugar. Eu trouxe aqui vocês. Eu trouxe vocês dois aqui hoje para dizer: eu estou cuidando. Sou eu que vou fazer. Sou eu. Mas Deus está dizendo para vocês dois: eu vou fazer. Só mantenham-se firmes, unam-se mais, orem mais, clamem mais. Ainda que vocês acham que é muito, mas Ele quer ouvir mais de vocês. O que vocês precisam está na mão dEle. Está muito próximo. Ele tem visto a lágrima. E a resposta dele para vocês hoje é: eu vos amo. Tem um propósito na vida de vocês dois. E isso que está acontecendo é para que meu propósito se cumpra. Vocês vão amadurecer, vão entender lá na frente que o tempo todo eu, o Senhor, estive com vocês dois, trabalhando na mente, no coração, para que o que Ele precisa de vocês dois se cumpra. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui está os meus irmãos que entenderam a palavra agora pela manhã, entenderam aquilo que quis falar com eles, e com toda certeza o Teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está diante de Ti, levando a causa de cada um, o desejo de cada um, a vontade de cada um, a dúvida de cada um, sabendo que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. E com certeza o Espírito Santo vai firmar em seus corações que tudo isso é um processo, um
propósito, e Ele irá realizar segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, para todo este povo que aqui está, tendo a total certeza que Deus, saímos aqui esta manhã fortalecidos, com esperança, glorificando, exaltando o seu santo nome. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, porque dentro das minhas limitações, Senhor, consegui separar o meu coração para um processo, Senhor, para um propósito que foi determinado para mim esta manhã, e ser um canal de bênção para a vida de muitos que aqui estão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós vamos em alguns minutos começar a nossa escola dominical, mas não abra mão essa manhã de você entrar esta semana debaixo da bênção de Deus, protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Não abra mão, saia daqui hoje. Alguns ainda vão ficar na escola dominical, mas eu digo, saia este domingo da presença de Deus para viver mais uma semana na nossa vida. Mas diga: Senhor, eu quero que algo extraordinário aconteça a mais na minha vida. Você dizer algo extraordinário, o Senhor já tem te guardado, já tem te livrado, já tem guardado sua família, tem abençoado sua vida. Mas diga: Senhor, eu quero as tuas bênçãos sobre a minha vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, nós te louvamos por esta manhã, por esses minutos que passamos aqui, pelo louvor que entregamos a Ti, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Quero pedir, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que esta manhã está na Tua casa. Ó Deus, eu tenho profetizado sobre a vida deles, que essa semana será uma semana abençoada, será mais uma semana de livramento, Senhor, porque nós somos o Teu povo nesta terra, e nós acreditamos no Teu cuidado sobre nossas vidas, no Teu cuidado sobre nossas famílias. Leva-nos guardados, aqueles que estarão na escola dominical, os que estão vindo, Senhor, para a Tua casa. Ó Deus, que Tu possas nos dar uma semana abençoada para a glória do Teu nome. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, e todos juntos digamos amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe.